Irmãos, sempre que eu tenho a oportunidade de ilustrar sobre o que é o Evangelho, eu gosto de usar o exemplo do café. E aqui nessa igreja tem bastante gente que gosta de café, né? Todo mundo tem que falar que gosta, porque o pastor está de olho aqui. Se falar que não gosta, vai dar ruim. Então, olha, isso aqui é um copo, ó. Olha isso aqui. E aí, sempre que eu vou ilustrar sobre o que é o Evangelho, eu gosto de pensar na ilustração do café com chantilly, né? Porque o café com chantilly em cima ele é docinho, né? E a gente degusta aquele docinho do café em cima com chantilly. Só que depois você acaba o chantilly. Se você não colocou açúcar no café, como eu acredito que você não deve fazer, porque o café sem açúcar é melhor, você vai tomar um café amargo, né? E aí você vai sentir um gostinho mais, né, difícil de descer, como foi com o chantilly. O chantilly desce, que é uma maravilha, né? Se deixar, a gente coloca 90% de chantilly e um dedinho de café, né? Apesar que ultimamente eu tenho preferido tomar o leite com café, né? E a Giovana fala que ela toma café com leite. Eu tomo leite com café, porque para mim tem que ser mais leite do que café, justamente por conta desse gosto mais amargo, né? Eu estou dizendo tudo isso porque quando nós pensamos no Evangelho, nós vemos ali uma mensagem muito boa, agradável, sobre a graça de Deus, sobre o amor salvador de Deus, sobre o céu, sobre a eternidade, sobre tantas e tantas promessas maravilhosas que nós temos. Mas ao mesmo tempo nós vemos um outro lado mais duro, onde fala sobre o juízo, onde fala sobre o inferno, onde fala sobre a condenação daqueles que não creem. Isso tudo faz parte do Evangelho. Essa é toda a mensagem do Evangelho. E o texto que nós vamos meditar nessa noite, está até aqui na imagem aqui, inclusive o tema para as crianças anotarem aí no papel delas, né, nas anotações delas, o tema, o texto, Isaías capítulo de número 1, primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Nós vamos meditar aqui em 20 versículos, tá? É um texto onde nós temos justamente essa junção da mensagem do Evangelho, que é aquela mensagem doce, mas antes de vir a mensagem doce, vem aquela mensagem amarga, mais dura. E tudo isso acontecendo com um povo lá atrás, com um povo que, embora fosse de uma nação, de uma nacionalidade diferente da nossa, eram homens, mulheres, eram pessoas como nós somos. Então, ao olhar para esse texto, que nós possamos ali, em diversos momentos, nos identificar, nos enxergar ali, porque se tem uma coisa que a Bíblia ela é excepcional, ela é muito boa, é em fazer o diagnóstico perfeito de quem é o homem, né? E é por isso que nós não precisamos de técnicas externas da palavra de Deus para poder entender quem é o homem, qual a necessidade do homem. A Bíblia ela vai deixar claro desde Gênesis 3, quando o homem cai, qual a necessidade do homem, do que ele precisa, quem ele é. E nós vemos em toda a Bíblia isso. Muda-se o tempo, muda-se as circunstâncias, mudam-se as lutas. No passado, as dificuldades dos nossos irmãos eram uma, para nós as nossas dificuldades são outras, mas a Bíblia continua sendo mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então a palavra de Deus ela vai dar para nós um diagnóstico sobre como estava Israel naquele período, e nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 20, diz assim a palavra de Deus. Essas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Ouçam, ó céus, prestem atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Como é pecador essa nação sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre?
sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo, estão machucados da cabeça aos pés, cheio de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de me trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náuseas. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não as ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração, para que a palavra dele possa nos trazer edificação e que nós possamos sair daqui realmente edificados pela palavra de Deus nessa noite. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvir a sua palavra, de cantar louvores a Ti, de prestar um culto ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós como pecadores e que o Senhor aceite, diante das nossas limitações, das nossas dificuldades, da nossa pequenez, que o Senhor aceite o culto que prestamos a Ti. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor deseja, que nós entendamos e que nós sejamos praticantes da sua palavra. Obrigado pelo tempo que já tivemos e pelo tempo que ainda teremos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmão, só para a gente contextualizar, aqui nós temos o profeta Isaías escrevendo, muito provavelmente em torno do ano 700 a.C., tá? É um período de transição política. A gente vê logo no versículo 1, dizendo que essas visões foram dadas durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Então, Isaías ele está em um contexto onde vários governantes passaram por ali, e aí diante disso ele está proferindo palavras que não são dele, são palavras de Deus, tá? Então o contexto é esse um contexto político de transição. Além disso, sob o reinado de Uzias, nós vemos em outros textos que houve prosperidade, o povo realmente prosperou, a nação prosperou. Nós temos aqui uma nação que está de vento em polpa com tudo que faz. Nós vemos uma nação rica, uma nação autossuficiente, e Isaías aparece justamente nesse contexto, nesse momento. Essa prosperidade, ela era visível por outras nações. Era comum que as outras nações, inclusive, fossem até a própria nação pedir recursos, pedir coisas. Isaías ele está então diante de um povo que é autossuficiente.
E essa autossuficiência, ela só acontece de maneira externa. Isaías, ele vem aqui, então, ele descortina e ele mostra, na verdade, a nação está desse jeito aqui. E aí ele começa a discursar, a partir do versículo de número 2, pela boca de Deus, falando por Deus, ele passa a mostrar qual era a real situação dos homens aqui. Com a sucessão de reis, especialmente no caso aqui de Acás, que é mencionado logo no versículo 1, a situação acaba se agravando muito mais. No caso de Acás, no reinado de Acás, nós vemos a idolatria se tornando algo institucional. Passa-se então a não ser mais proibido necessariamente a adoração, a idolatria, no caso a outros deuses. Então Isaías, ele aparece aqui trazendo uma palavra que vai contra justamente essa atitude que Israel estava tendo para com Deus. Então nós temos aqui o diagnóstico mostrando que um povo estava distante de Deus, longe de Deus, praticando coisas que desagradavam a Deus, mas externamente eles estavam impecáveis. Aos olhos das pessoas era uma nação que servia a Deus. Sabe por quê? Porque essa nação, ela oferecia sacrifícios. Deus não mandou oferecer sacrifício? Eles ofereciam. Deus não mandou fazer jejum? Eles faziam. Deus não mandou fazer as festas? Eles faziam. Então, externamente, isso acontecia. Mas o povo estava completamente distante de Deus. O povo já tinha abandonado, na verdade, a Deus. Não com a própria boca, falando. Eles não falavam isso. Mas eles já tinham abandonado a Deus. As suas práticas diziam que eles não estavam mais perto de Deus. Então, nós vemos aqui um retrato muito interessante, que descreve não só aquele povo, descreve o nosso povo hoje, descreve o povo de 1000 anos atrás, vai descrever o povo daqui mais 100 anos para frente. Um povo que externamente diz adorar a Deus, mas no coração já não adora mais a Deus. Um povo que faz as coisas, os rituais religiosos, mas que no coração eles não estão realmente prestando um culto a Deus. Era isso que estava acontecendo lá. No cenário internacional, para além da nação, o Império Assírio estava crescendo como uma ameaça. Judá vive sob constante pressão política e militar. E aí, ao invés de confiar em Deus, o que eles fazem? Eles estavam buscando meios humanos para poder combater essas lutas. Eles não procuravam a ajuda do Senhor mais. Eles guerreavam na força do próprio braço. O Senhor já estava lá esquecido, mas eles estavam sacrificando animais, eles estavam fazendo jejuns, eles estavam participando de festas para Deus. Eles diziam que era para Deus. Então, só para a gente contextualizar, a gente tem um povo extremamente próspero, um povo liturgicamente ativo. Por quê? Porque eles praticavam todos os rituais que Deus tinha pedido para praticar. E nós tínhamos um povo politicamente preocupado com o que estava acontecendo ao redor. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um povo internamente rebelde, porque no coração deles, eles não adoravam a Deus. Nós temos um povo onde a moral foi corrompida, porque eles faziam aquilo só de forma exterior. E nós temos um povo que é espiritualmente cego. E nós vemos essa cegueira logo nas primeiras palavras ditas por Deus, versículo de número 2. O profeta, ele vai dizer, e ele vai sempre usar a expressão, assim diz o Senhor, porque esse era um profeta. O profeta não falava por ele, o profeta era a boca de Deus para o povo. E aí Isaías aparece aqui dizendo: ouçam, ó céus, prestem atenção, ó terra. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. E aí olha o exemplo que ele usa. Até mesmo o boi conhece o seu dono, e o jumento reconhece o cuidado do seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Será que se nós olharmos para essa descrição, nós vamos enxergar na nossa realidade algo muito diferente? Será que só Israel era desse jeito? Será que só Israel que deixava Deus de lado? As palavras de Deus são palavras extremamente fortes.
Se é um homem interpretando alguma coisa, dizendo, olha, eu acho que você está meio longe de Deus. Se é o homem falando, é uma coisa. Aqui é o próprio Deus dizendo, até diz assim, os filhos que criei e dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Essa rebelião que acontecia no meio do povo de Deus. Essa rebelião que acontecia, estava presente enquanto as pessoas estavam se prostradas, ajoelhadas, orando, pedindo coisas para Deus, entregando animais em sacrifício para Deus. É comum nós vermos não crentes não adorarem a Deus, é comum, é normal. Agora imagina só, uma igreja, imagina só um povo que se chama de Deus, simplesmente receber as palavras ditas, os filhos que criei, dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Sabe o que é interessante também? No Antigo Testamento nós não temos essa relação pai e filho de maneira muito expressa, muito clara. Isso passa a ser visível no Novo Testamento, porque Jesus aparece como Deus Filho. E aí nós passamos então a ser chamados de filho de Deus por causa da adoção, nós somos adotados por Deus. Agora aqui é uma das poucas ocorrências onde Deus vira para Israel e diz, os meus filhos. Ele chama Israel de meus filhos. Então percebe que nós não estamos longe disso? Nós estamos no meio desse povo aqui, desses filhos de Deus, que se rebelaram contra o próprio Pai. Então a ideia não é que nós olhemos para esse texto e pensemos em pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que não são membros de igreja, pessoas que não se dizem... Nós temos que olhar para nós, povo de Deus, filhos de Deus, os meus filhos, eles se rebelaram contra mim. E muito mais, ele diz, o boi e o jumento reconhece o cuidado do seu Senhor. Se você ser chamado de jumento hoje, o que você vai entender? Que alguém está te ofendendo, não é? Olha só o exemplo que nós temos aqui. O jumento reconhece o cuidado do seu dono, mas os meus filhos não reconhecem que eu estou cuidando deles. Irmãos, como eu disse, aqui Israel se encontra em um momento de idolatria, em um momento de afastamento de Deus, mas Israel é composto por homens e mulheres, são pessoas como nós. Sabe qual que é a nossa diferença? Eles usavam uma roupa diferente, eles falavam uma língua diferente, mas o coração era o mesmíssimo. O mesmo coração daquele povo é o coração que nós temos hoje. É um coração que diz amar a Deus, é um coração que professa que ama o Senhor, mas que muitas vezes não reconhece o cuidado do Senhor. Essa nação estava vivendo em um período de prosperidade, e eles não reconheciam que Deus é quem estava concedendo essa prosperidade. Se engana em achar que quando eles entregavam os seus sacrifícios, quando eles faziam os seus rituais religiosos, eles estavam com o coração gratos, tomado por Deus e falando, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor foi quem nos deu essa prosperidade. Não, não era essa a realidade. Externamente eles faziam, internamente eles não faziam isso pensando no Senhor. E muitas vezes nós fazemos a mesmíssima coisa. Nós viemos até a igreja, mas o nosso coração nem está aqui. Nós entramos e saímos do mesmo jeito, nada aconteceu. E eu não estou dizendo que a gente tem que se guiar por sentimentos, não é isso. Mas nós precisamos fazer escolhas intencionais justamente na direção da adoração. Esse povo fazia as escolhas de entregar sacrifícios a Deus justamente porque eles tinham que fazer. É como nós às vezes, por que você vai na igreja no domingo? Por que é domingo? Por que não sábado? Por que não sexta? Por que domingo? Porque todo mundo vai domingo, então eu também vou. Imagina eu chegar lá no sábado, não tem ninguém. Eu vou domingo. Então não é eu vou porque eu tenho que ir, eu faço porque eu tenho que fazer. Esse povo era assim. Nós às vezes somos assim, mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos reconhecer o amor paternal de Deus, porque aquele povo, em um determinado momento, eles são chamados de filhos de Deus, em um contexto onde essa ideia de adoção, de filhos por adoção, de filhos de Deus, elas não eram tão presentes. Jesus vem e diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu. O que Jesus está ensinando ali? Que Deus é nosso Pai, que nós temos uma relação de pai e filho. Naquele contexto isso não era comum. Ninguém ensinou aquele povo, olha, quando vocês forem falar com Deus, chama Deus de Pai, fala que Deus é o seu Pai, que vocês são os filhos dele. Não havia isso não acontecia.
Isso vem a ser revelado depois, mas ainda assim Deus traz à luz a esse povo de que eles são filhos, eles são amados como filhos, e Deus não está interessado em punir, embora se nós lêssemos esse texto aqui até o versículo de número 17, é só chicotada, é só paulada. O chantilly ele está no finalzinho, né? Ele está do versículo 18 até o versículo 19, 18 e 19. Mas Deus ele está chamando a atenção desse povo porque Ele quer esse povo perto. Deus não quer os seus filhos longe, Deus quer os seus filhos perto. Quando Deus puxa a orelha, quando Deus chama atenção, quando Deus castiga, Deus quer trazer para perto, porque são filhos. Não é isso que Hebreus vai dizer? Deus ele disciplina os seus filhos porque Ele ama os seus filhos. Então a disciplina que surge aqui é justamente porque existe um amor paternal de Deus para com aquele povo. Existe um amor paternal de Deus com aqueles que são dele. E a intenção de Deus é fazer o quê? É trazer os seus filhos para perto. Não para longe, para perto. Versículo de número 4, parece que vai fazer uma descrição da nossa nação, né? E de tantas outras nações. Ah, como é pecadora essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para Ele. Quando nós pensamos em arrependimento, a expressão que nós encontramos no Antigo Testamento é de uma volta para Deus. Então, quando nós lemos que alguém se arrependeu no Antigo Testamento, a ideia é que essa pessoa, ela estava de costas para Deus, ela tinha virado as costas para Deus e ela se voltava para Deus agora arrependida. A ideia é que o texto vai dizer aqui que eles desprezaram e deram as costas para Deus, não é que eles diziam assim, olha, eu não estou nem aí para Deus não. Não é isso. É que eles viraram as costas, eles deixaram Deus para trás e começaram a fazer as coisas do seu próprio jeito. Irmãos, eles ainda viviam uma vida em comunidade religiosa. Eles ainda faziam tudo o que Deus tinha pedido lá atrás para ser feito. Eles entregavam os bichinhos lá no altar para poder perdoar pecado. Eles faziam jejum. Eles participavam das festas e diziam que era para Deus. Eles oravam. Era comum. E aqui, na verdade, nós vamos ler mais para frente, que eles oravam muito, muito. E Deus vira para eles e diz, pode multiplicar as orações de vocês, eu não vou ouvir. Então, esse povo deu as costas para Deus. E o dar as costas para Deus não significa necessariamente deixar de fazer as coisas religiosas. Isso significa que vir na igreja, fazer coisas de crente, falar de Deus, usar o nome de Deus, não significa que nós estamos realmente em comunhão com Deus. Nós precisamos sondar o nosso coração para poder entender se o motivo de nós estarmos aqui realmente é por causa do Senhor, ou se é porque eu preciso estar aqui, porque se eu não for minha mãe vai me xingar, se eu não for não sei o que, se eu não vou o pastor vai pegar no meu pé, se eu não vou alguém vai falar. Muito mais do que isso, eu tenho que sondar o meu coração para entender se a minha adoração a Deus de fato é por causa de Deus, não por causa de coisas exteriores, não porque o que acontece ao meu redor é o que vai determinar se eu faço ou se eu não faço. Esse povo fazia. Talvez se nós estivéssemos lá olhando de fora, nós íamos falar assim, nossa, que povo crente. Não falha uma vez em entregar o sacrifício. Não falha uma vez em participar das festas. Olha, eles estão orando e eles oram muito. Mas e o coração? Aonde é que está o coração? O coração está longe. Deram as costas para Deus. Essa expressão é justamente uma expressão de que eu estou indo na direção do pecado e eu estou me desviando de Deus. Eu estou indo para longe de Deus, essa é a ideia. Por isso que quando nós lemos sobre arrependimento, é uma volta para Deus. Eu estou de costa para Deus quando eu cometo pecado. Quando eu me arrependo, eu me volto para Deus de novo. Eu olho para Deus novamente. Eu busco a Deus novamente. O pecado é uma volta. O arrependimento é uma volta. O pecado é virar as costas para Deus. É isso que esse povo fez. Deus então ele passa a interrogar, ele passa a questionar, a perguntar ao povo. Olha as perguntas que Deus faz no versículo 5. Por que continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? A pergunta de Deus é, vocês não veem que vocês estão errados?
Vocês não veem que o que vocês estão fazendo só está levando vocês para a ruína? E aí olha só a descrição que é dada aqui. Vocês estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há atadura nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. Lembra que eu disse que havia prosperidade ali? Muitas dessas coisas não necessariamente estavam acontecendo literalmente. Às vezes o judeu, o israelita ali, ele estava firme e forte. Ele não tinha uma feridinha, um machucadinho de nada. Mas Deus olha para ele e fala: você está todo machucado. Por quê? Porque isso era a situação espiritual que eles se encontravam. Às vezes a lataria do carro, ela não reflete a saúde do carro. Às vezes a lataria do carro é linda, é perfeita, mas o motor está quase para fundir. Às vezes, exteriormente nós estamos maravilhosos, bonitos, vigorosos, mas às vezes o nosso coração está igualzinho o coração desse povo aqui, todo machucado, longe de Deus. E a pergunta de Deus é: até quando vocês vão se rebelar? É para sempre? Por quê? Porque Deus não quer os seus filhos longe, Deus quer os seus filhos perto. Isso aqui, embora pareça um discurso muito duro da parte de Deus para com o povo, Deus está chamando o povo para perto. Eu quero vocês perto, eu não quero vocês longe. Deus quer os seus filhos perto dele. Deus não quer os seus filhos longe. Deus não fica jogando pecado na cara das pessoas. Quem faz isso é o diabo e muitas vezes nós. Deus não faz isso. Deus lança o pecado diante de nós e Ele diz: a solução é: se arrependa, se volte, venha até mim. O perdão está aqui, a graça está aqui. É isso que Deus está questionando. Então, estar bonito exteriormente não significa estar bonito interiormente. Parecer crente é muito bom, nós temos que parecer crente mesmo, é claro, lógico. Mas parecer crente sem ser crente é um problema. Parecer que você é e você não for é um problema. Por vários motivos. Porque amanhã ou depois, nós não vamos mais querer parecer. E quando nós não queremos mais parecer, o nome de Cristo vai ser desonrado. Porque até agora eu disse que eu sou, eu disse que eu faço, eu disse que eu amo a Deus, eu digo que eu amo o próximo. Mas eu estou agora vivendo do meu jeito. Estou fazendo a vida acontecer como eu quero. Então, estar bonito, estar bem exteriormente é importante, mas isso precisa acontecer primeiro no coração. O coração desse povo já estava completamente despedaçado. Deus, ele usa a descrição de alguém que talvez não conseguisse dar um passo. Será que você conseguiria andar se você tivesse machucado da cabeça aos pés, cheio de contusões, vergões e feridas abertas? Eu acho que nem se arrastando a gente teria força para andar. Essa é a descrição espiritual de alguém. Alguém que está afundado no pecado. Alguém que está longe de Deus. No versículo 8, nós vemos Deus usar de uma leve ironia. Porque ele diz assim: a bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Ele está dizendo que a bela Sião, por que a bela Sião? Porque é uma cidade bonita, é um lugar bonito, mas a bela Sião não está lá tão bonita assim. A bela cidade não é uma bela cidade. Então nós temos Deus usando de uma informação em um tom irônico aqui, justamente para mostrar que a realidade daquele povo, na verdade, não era aquela que eles estavam mostrando. Percebe que Deus está caminhando numa direção aqui, para que o povo enxergue o erro que está cometendo? Deus faz isso conosco. O interesse de Deus, como eu disse, não é que nós continuemos no pecado. Deus é o maior interessado em nos trazer de volta para Ele. Deus é o maior interessado em nos trazer para perto. Deus quer que os seus filhos estejam perto dEle.
Deus não se alegra quando nós caímos no pecado, quando nós abraçamos o pecado, quando nós amamos o pecado. Deus não se alegra com isso. Deus se alegra quando nós nos voltamos a Ele em arrependimento, quando nós lutamos e reconhecemos a nossa fraqueza. Então, a intenção de Deus ao mostrar isso diante dos olhos é para que eles enxerguem o pecado que eles estão cometendo. Uma coisa é o povo na ignorância fazer aquilo que é pecado. Imagina só, você é novo convertido, você não sabe, você não tem todas as informações ainda, você não leu toda a Bíblia, você está caminhando na direção de crescer, mas você acaba fazendo alguma coisa que depois você descobre que é pecado. Quando você descobre que é pecado, o que você faz? Eu preciso mudar, eu preciso me arrepender. E Deus faz isso, Deus nos mostra onde nós estamos errando. Deus mostra justamente aonde está o nosso pecado. Deus não esconde isso de nós. A palavra dele está aqui para nos dar esse diagnóstico. Deus, ele usa pessoas ao nosso redor para nos mostrar aonde nós estamos errando. Então Deus, ele não esconde de nós o nosso pecado. Deus, ele mostra diante dos nossos olhos. É isso que ele está fazendo aqui. Ele diz que a bela Sião está abandonada. A cidade tão bonita, ela agora se transforma em algo feio. No versículo de número 9, nós temos uma declaração de que nem todos aqueles que estavam lá estavam agindo assim. Isso é um alívio, né? Imagina se 100% daquele povo tivesse assim. Não tem crente lá então, só tem incrédulo. Diz assim o versículo 9, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Lembra o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Perversidade, depravação, tudo no mais alto nível, e o fogo caindo, e tudo dando errado para aqueles pecadores. Mas Deus, ele sempre preserva o seu povo. Às vezes, irmãos, eu já tive muitos questionamentos com relação à fé, e alguns dos questionamentos que eu tinha era, será que realmente dá para a gente viver uma vida cristã? É tão difícil, não é? São tantas coisas que eu não posso fazer, que eu não devo fazer, que eu tenho que fazer. É tão difícil, não é fácil, é difícil. Será que dá realmente para ser crente? Será que dá realmente para viver uma vida diferente? Porque para todo lado que a gente olha, é um mundo de mal a pior. A gente olha para a igreja, é um monte de gente dizendo que é crente, vivendo que nem o mundo. Aí a gente fica se perguntando, será que dá realmente para viver como cristão? Será que é possível, de verdade mesmo, ser um cristão piedoso? Nós vemos aqui que, em meio àquele povo entregue à devassidão, entregue à depravação, Deus, ele separou pessoas para poder viver uma vida realmente cristã. Então é possível viver uma vida cristã? É possível. Na nossa força não, mas é possível. É possível realmente ter uma vida cristã nesse mundo. É possível não se deixar contaminar pelas coisas desse mundo. É possível não ser mentiroso, compulsivo, como as pessoas aí fora são. É possível viver uma vida sem palavrão. É possível viver uma vida lutando todos os dias contra os nossos pecados. É possível viver uma vida diferente. Uma vida realmente que reflita Cristo. Isso significa que nós não vamos pecar mais? Não significa. Isso significa que nós vamos viver uma vida perfeita? Também não significa isso. Mas significa que mesmo com os nossos erros, com os nossos pecados, é possível ser um dos poucos poupados representantes de Deus em um mundo totalmente caído. Em uma nação inteira, infestada de gente religiosa e fazendo coisas para Deus, só externamente, não de coração, havia um grupo separado por Deus, poupado por Deus, para não deixar ser tomado como foi Sodoma e Gomorra. E aí é interessante que no versículo 10, Deus ele tem essa figura de Sodoma e Gomorra na cabeça desse povo, e ele chama esse povo agora, sabe a bela cidade de Sião? Deus agora diz assim, ouça a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Está entre aspas ali, né? Está entre aspas ali. Porque a ideia é essa. Deus não está querendo dizer que ali virou Sodoma e Gomorra, mas pela perversidade daquele povo, o caminho era inevitável.
Eles estavam caminhando na direção de Sodoma e Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma, prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que eu desejo muitos sacrifícios? Mas espera aí, Deus não tinha exigido que o povo fizesse sacrifício? Tinha, não tinha? Lá em Êxodo a gente não vê? Levítico, a gente não vê? Deus não pede que o povo faça sacrifício? Pede, não pede? Por que Deus agora está perguntando? Próximo versículo, por favor. O que faz pensar que eu desejo seus muitos sacrifícios? Percebe que Deus está conversando e Ele está interrogando, porque Ele quer mostrar o pecado do povo, Ele quer que o povo enxergue o pecado. A intenção de Deus, ela é totalmente pedagógica, Ele quer ensinar o povo a enxergar e a identificar o pecado que eles estão cometendo. Talvez, se fosse mostrado aqui, o povo poderia perguntar, mas o Senhor não pediu para a gente fazer sacrifício? A gente está fazendo o sacrifício que o Senhor pediu, não está? Aí ele pergunta, o que os faz pensar que eu desejo muitos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros e de cordeiro e de bodes. Deus, Ele não estava mais aceitando o sacrifício que Ele mesmo tinha pedido. Por quê? Porque Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Deus não aceita adoração com o coração longe. Nós podemos entregar literalmente aquilo que Deus pediu. Deus, Ele quer que nós entreguemos um culto? Estamos entregando um culto. Deus quer que a gente cante? Estamos cantando. Deus quer que a gente ore? Estamos orando. Será que isso é suficiente para que Deus aceite a nossa adoração? Será que isso é suficiente para que Deus receba a nossa adoração de maneira positiva? Segundo o que nós enxergamos aqui, não. O coração daqueles que estão entregando o sacrifício vale mais do que o próprio sacrifício. O coração daqueles que estão entregando o sacrifício vale mais do que o próprio sacrifício. Deus, Ele não está em busca de favor de ninguém. Deus não estava buscando receber alguma coisa aqui porque Ele precisava. Não. Deus, Ele queria os ofertantes, não a oferta. Não é isso que Davi vai dizer? Davi vai dizer no salmo em que ele fala sobre o seu arrependimento, ele diz que o sacrifício que Deus deseja é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Aqui Ele está rejeitando o sacrifício que Ele mesmo ordenou para o povo fazer. Por quê? Porque não havia um coração quebrantado e contrito. A nossa adoração a Deus, ela só é aceita quando o nosso coração ele está diante de Deus, quebrantado e contrito. A nossa adoração, ela só é aceita a Deus. Os cânticos que nós cantamos aqui, se nós fazemos isso de verdade, pensando em Deus, não porque nós achamos bonito as vozes, não porque nós achamos bonito o piano, o órgão sendo tocado, não porque nós achamos legal estar aqui na igreja, com as pessoas que nós gostamos, tudo isso é importante, mas Deus, Ele vai aceitar a nossa adoração, quando o nosso coração estiver realmente buscando adorá-lo. Ele continua dizendo no versículo de número 12, interrogando o povo, dizendo, quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios, quando vocês vêm me adorar? Irmãos, eles não estavam fazendo nada de diferente do que eles sempre fizeram. Não era novidade. Deus sempre aceitou. Agora Deus não está aceitando mais a mesma coisa. Por quê? Porque, de novo, o povo estava indo até Deus, até os pátios do templo. Ele estava chegando até Deus para poder prestar uma adoração com o coração totalmente distante. Deus não quer coração distante. Deus quer o coração perto. Deus quer os seus filhos perto. Essa é a mensagem que nós temos aqui. Deus ele não nos corrige, Ele não nos chama atenção, Ele não nos exorta para que nós saiamos para mais longe. Não é isso. Tem criança que tem medo de tomar bronca do pai, não tem? E aí o que faz? Se esconde, corre, não fala nada. Mas por quê? Mas é o pai, não é o pai. A ideia não deveria ser essa. Deus ele não faz esse tipo de advertência. Deus ele não chama atenção para afastar, é para trazer para perto. Deus ele não mostra, olha, você está errando nisso, nisso e nisso. Agora eu quero que você venha para perto de mim e mude essa postura que você está tendo. Essa é
a mensagem por trás desse texto. Ele questiona: quem pediu para vocês fazerem esse alvoroço por meus pátios quando vocês vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Irmãos, Deus havia requerido desse povo festas, jejum. Deus havia requerido desse povo holocaustos, tudo isso. Agora Deus fala: o que vocês estão fazendo é pecado, porque vocês estão fazendo da maneira errada. Não era pecado oferecer holocausto, era sinal de obediência, desde que o coração do ofertante estivesse realmente interessado em agradar a Deus. Ele diz assim: não aguento mais suas reuniões solenes, odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais, são um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei. Tem uma lenda que contam por aí, que diz assim, que Deus não rejeita a oração. O que ele está fazendo aqui? Ele está rejeitando a oração. Pode orar, pode passar o dia inteiro orando, não os ouvirei. Por que Deus não ouve oração? Porque as mãos estão sujas de sangue. Ele vai dizer aí, na continuação do texto: pois suas mãos estão cobertas de sangue. Isso não era literal. O povo não estava indo até Deus com a mão tudo cheia de sangue, não era isso. A mão cheia de sangue é a mão cheia de pecado. Esse povo estava se aproximando de Deus com seus pecados muito bem guardadinhos nos seus corações, ao invés de se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador miserável, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu perdão. Então, ainda que multiplicassem as orações, Deus fala: eu não as ouvirei. Deus rejeita oração. Deus não aceita qualquer tipo de oração. Ah, mas eu orei em nome de Jesus. Mas onde que estava o seu coração? Seu coração estava realmente em ter comunhão com Deus, em agradar a Deus, em se aproximar de Deus realmente como um pai, como um amigo? Ou o seu coração estava simplesmente em cumprir um ritual porque tem que orar, crente tem que orar. Então eu vou orar porque eu sou crente, né? Então eu tenho que orar. Deus não aceita qualquer tipo de oração. Deus aceita a oração que é feita pelos seus filhos submissos. A partir do versículo 16, nós temos o chantilly do café. Nós temos Deus então chamando o povo para perto e dizendo: lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendem a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. E aqui nós temos 2 pontos. Nós temos o versículo 16, mostrando o que deveria acontecer internamente, e o versículo 17 mostrando a consequência do que tinha acontecido internamente. Lavem-se, limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Em outras palavras, se arrependam, se voltem para mim. E aí quando nós fazemos isso, quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus, a consequência é justamente a obediência. Porque o arrependimento é um sinal de obediência. Deus, ele nos chama a se arrepender. Então, quando nós nos arrependemos, nós nos voltamos para Deus e nós damos um sinal de obediência. Isso mostra que a nossa fé, ela não é uma fé oculta. Ah, eu tenho fé em Deus, mas aqui no meu coração. Então, quer dizer que eu não tenho que ser bom com as pessoas? Eu não tenho que ajudar o próximo? Não tenho que amar o próximo? Eu não tenho que ser bom para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor? Que fé é essa? É uma fé que não move? É uma fé que não te faz andar? É uma fé que não te faz obedecer a Deus? Que fé é essa? Tem pessoas que falam isso: eu sirvo a Jesus, eu amo a Deus, mas eu amo a Deus na minha casa, esse negócio de igreja eu não quero, não gosto. Eu amo a Deus, mas eu amo a Deus no meu coração. Mas a pessoa xinga todo mundo, fofoca, fala mal, fala palavrão, mente, faz um monte de outras coisas. Que fé é essa? Versículo 16 nós temos o que acontece dentro, versículo 17, o que acontece quando nós realmente temos essa fé de se arrepender e de se voltar para Deus. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. E Deus agora, depois de mostrar todo o diagnóstico, Deus mostrou, falou: gente, vocês estão pecando, vocês estão longe.
Vocês estão fazendo tudo de errado e eu não vou aceitar nada do que vocês estão fazendo. Mas Deus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, tão gracioso, que ele vira para esse mesmo povo e diz assim: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como o escarlate. Que cor que é escarlate? Hã? Mas não é um vermelho comum, não. É um vermelho, vermelhão, vermelho, bem forte, sabe? É um vermelho forte. Embora seus pecados sejam tão grandes, tão fortes, eu os tornarei brancos como a lã. Aliás, brancos como a neve, a lã é depois. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos, tão vermelhos, ainda que vocês sejam tão pecadores e vocês não mereçam nada disso, eu os deixarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Deus, ele está prometendo, irmãos, isso é uma promessa. Deus cumpre cada promessa que ele faz. Deus, ele nunca mentiu e nunca vai mentir. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Tudo que Deus fala, acontece. E Deus está dizendo: se vocês se arrependerem, venham para mim, eu vou transformar a vida de vocês. O pecado de vocês é grande, em outras palavras, mas a graça e a misericórdia é muito maior do que todos os pecados. E aí, ele continua dizendo: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se vocês realmente praticarem essa obediência, que não é externa, é interna, que não é só oferecer sacrifícios, mas oferecer sacrifício em adoração, não é só fazer jejum, mas fazer jejum como se deve, não é só orar, mas é orar realmente entendendo que você está falando com Deus. Se vocês fizerem isso, eu estou disposto a dar para vocês uma comida com fartura. E essa comida com fartura aqui, muita gente vai interpretar isso como uma riqueza material, prosperidade material. Mas a gente sabe do que Deus está falando aqui. Deus está falando de um alimento que sacia a alma. Jesus fala desse alimento lá em João 6, ele diz assim: se vocês comerem dessa carne, vocês nunca mais vão ter fome. Quem é essa carne? É o próprio Cristo. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é: se vocês realmente se arrependerem dos seus pecados, vocês estão de costa. Se vocês se voltarem para mim, se vocês se arrependerem, e agora, ao invés de ir na direção do pecado, ir na direção do próprio Deus, se vocês fizerem isso, vocês serão perdoados, os seus pecados serão perdoados. Em outras palavras, a graça de Deus, ela é muito grande, muito grande. E a última advertência é: se porém se desviarem e se recusarem, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Lembra do café? Amargo, doce. Nós devemos beber todo o café. Nós devemos beber a misericórdia e a graça apresentada, mas existe uma advertência: se vocês se desviarem, se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. A consequência do pecado, ela existe, ela é real. Não tem como fugir. Não há como fugir. Mas graças a Deus, que Ele é misericordioso e bondoso. E eu quero concluir com o texto de Efésios, capítulo de número 2, onde o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre a graça de Deus em nos salvar. E eu quero ler os 10 primeiros versículos de Efésios, capítulo de número 2. Diz assim, Efésios 2, 1 em diante: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os nossos desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Não era isso que esse povo merecia? Não era isso? E aí no versículo 4, Paulo começa: mas Deus é
tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar. Aí o versículo 10 fala da consequência disso. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Que Deus possa ser visto, demonstrado, através dessa salvação que nós recebemos. Ele não nos salvou para que nós viéssemos na igreja, Ele não nos salvou para que nós parecêssemos cristãos salvos, filhos. Ele nos salvou para que nós sejamos filhos, para que nós viéssemos aqui hoje, e em todos os outros domingos, em todos os outros dias, em todas as outras programações, e adorássemos a Ele com o nosso coração. Ele nos chamou realmente para uma vida diferente. A graça dele é tão grande, mas tão grande, que superou todos os pecados que nós cometemos, passado, presente e futuro. Cristo, Ele perdoou todos os nossos pecados. O que a gente vai fazer com essa verdade? O que a gente vai fazer com toda essa informação? Só tem uma coisa para ser feito: é viver e corresponder tudo isso que nós lemos aqui nessa noite, essa graça grandiosa, esse perdão grandioso. Então, que nós possamos realmente viver como filhos de Deus, que o nosso coração esteja perto do Senhor, que nós possamos ter em mente que existe um lugar onde a graça é inesgotável, e esse lugar é uma pessoa, é o próprio Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade e privilégio que nessa noite o Senhor nos deu de adorar o Senhor. Nós não merecíamos absolutamente nada. Na verdade, por causa dos nossos pecados, nós merecíamos a condenação, como nós lemos na sua palavra. Mas o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão gracioso, que o Senhor olha para nós, pecadores, e nos chama de filhos. O Senhor é tão grandioso em misericórdia, que o Senhor olha para nós e nos chama para perto de Ti. Que nós possamos corresponder a esse amor e a essa graça. Que o Senhor nos capacite a viver uma vida que agrade ao Senhor nesse mundo. Que o Senhor nos ajude a fazer a diferença aonde o Senhor nos colocou. Que a nossa vida realmente testemunhe o amor e a graça que nós recebemos. Obrigado pela oportunidade que tivemos de prestar um culto a Ti. Que o Senhor tenha se agradado de cada irmão que está aqui. Que o nosso culto realmente tenha chegado ao Senhor com um cheiro agradável, suave. Que o Senhor tenha realmente se alegrado de um povo que está aqui reunido, reconhecendo as limitações e os pecados, mas que depende totalmente da graça do Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor e que nós possamos aprender dia após dia como nós devemos honrar ao Senhor na nossa vida. Agradecemos ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus, amém.